Deus me pediu para me entregar essa revelação para uma pessoa que há muito tempo tem chorado nos pés de Deus. Há muito tempo tem dobrado o joelho, tem clamado e tem dito para Deus que precisa de uma resposta urgente, que precisa de uma provisão, que precisa de uma direção, que tem andado muito cansado, que tem andado muito aflito, que tem andado com um coração muito abatido. Eu estou falando com alguém que chegou aqui, que já está no seu limite, que já está no seu limite e já não sabe mais o que fazer diante do cenário em que se encontra no momento. Mas Deus me disse: Samuel, esse vídeo é mais uma revelação sobre o que eu estou para fazer. É mais uma revelação sobre o que eu tenho para realizar na vida do meu servo e na vida da minha serva. Deus falou comigo aqui, Ele disse assim: eu tenho pressa em agir, Samuel. Eu tenho pressa em fazer a minha obra. Eu tenho pressa em fazer o meu decreto acontecer na vida desse homem e na vida dessa mulher. Quantas das vezes você não chorou dizendo a Deus que você iria desistir? Quantas das vezes você não chorou diante de Deus dizendo que você iria parar? Quantas das vezes você não teve que olhar para um lado, para o outro, ver as circunstâncias se levantando contra você, ver o cenário apertando, e você querendo fazer alguma coisa e não conseguir resolver, não poder fazer nada? Porque o pior não é enfrentar o que está sendo colocado à tua frente, o pior é você não conseguir fazer nada. E Deus está dizendo hoje, Samuel, fale para essa pessoa acalmar o coração, porque existe um Deus no céu que cuida de você, e Deus mandou entregar uma revelação sobre algo que vai acontecer mais na frente. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você crê em revelação de Deus? Você crê que Deus, Ele revela, Ele fala com seus servos, com os escolhidos? Deixa eu fazer uma pergunta para você nesse exato momento. Você crê em revelação de Deus? Que Deus, Ele responde a oração, que Deus, Ele abre o céu, que Deus, Ele escuta e envia os seus mensageiros para revelar e para falar o que Ele tem para fazer na vida do escolhido? Confirma aqui do lado: pastor, eu creio na revelação de Deus. Eu creio em revelação. Confirme aqui, coloque o seu nome, coloque o seu pedido, porque daqui a pouquinho a gente vai estar orando, vai estar consagrando os teus pedidos e apresentando a Deus em oração. Eu quero unir a minha fé com a sua fé nesse exato momento. Quero unir a minha força com a sua, para que a gente nesse exato momento busque força no Senhor. Porque é só em Deus que a gente encontra a solução para o nosso problema. Porque é só em Deus que a gente encontra a solução para as nossas adversidades. É só em Deus que a gente encontra saída para as nossas lutas. E eu quero nesse momento unir a minha força, a minha fé junto com a sua. Pastor, eu quero apresentar o nome de uma pessoa que eu amo, que eu quero também colocar em oração. Apresente. Aqui em algum lugar vai ter os comentários, você vai digitar o nome, o teu pedido. Se tiver um projeto, um sonho, um desejo, apresente, que a gente vai estar clamando, nós vamos estar orando
entregando cada pedido, cada oração diante de Deus, pois eu creio que o Senhor, Ele tem poder para tratar. Pois eu creio que o Senhor, Ele tem poder para curar, para responder. Eu creio que o Senhor, Ele tem poder para dar uma virada na tua vida, para fazer você viver um reviravolta. Eu creio que o Senhor tem poder. A minha vontade hoje não era nem de gravar. Esse é o primeiro vídeo de hoje que eu estou gravando. A minha vontade agora era de pegar o celular, deitar ali, assistir alguma coisa, botar alguma coisa para relaxar, deitar e dormir. Mas eu senti no meu coração um forte impulso, que eu tenho certeza que é Deus, mandando eu falar, mandando eu abrir a câmera do celular e profetizar. Esse vídeo é uma revelação de Deus para a tua vida. Os incrédulos não acreditam nisso. Eu não julgo, também não obrigo ninguém a nada. A palavra do Senhor propriamente, ela diz, a palavra por si mesma ela fala: aqueles que desprezam a bênção, que desprezam as bênçãos de Deus, as bênçãos se apartarão deles. Mas também a palavra do Senhor diz que se eu creio, o Senhor me faz ver a glória de Deus. A palavra do Senhor diz que tudo é possível para aquele que crê. E eu estou falando com os escolhidos de Deus. Aquele que ainda não desistiu. Você não desistiu não, você está aqui ainda, porque você ainda tem uma fagulha, uma chamazinha, por mínima que seja, ainda tem uma chamazinha acesa aqui dentro, impulsionando você ainda a buscar força em Deus. Por mínimo que seja, pequena que seja, essa fagulha que está aqui dentro no teu coração, você ainda tem ela te impulsionando a buscar força, a buscar refúgio, a buscar socorro em Deus. Porque não é o pastor Samuel que faz a obra, não é o padre que faz a obra, não é o homem que faz a obra, não é o juiz, não é o promotor, não é o parente, não é o pai, não é a mãe, não é o amigo, não é o advogado, não é o médico. Quem faz a obra é Deus. Quem faz a obra é aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono. E eu vim aqui com pressa para dizer para você: não desanima não. Não desista não, guerreira. Deus sabe da tua luta, Deus conhece o teu coração, Deus sabe da tua limitação, Deus sabe da tua condição, Deus sabe da tua força, Deus sabe da tua labuta, Deus sabe da tua capacidade, e Ele te conhece melhor do que ninguém, e Ele trouxe aqui com 3 propósitos: primeiro, curar a tua alma; segundo, renovar a tua força; e terceiro, preparar você para viver o projeto. Porque só Deus e você sabe como se encontra a sua alma. Mas deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz no Salmo 23, no versículo 3, ele disse: refrigera a minha alma e leva-me para junto das águas de descanso. Jesus está dizendo hoje: eu vou curar a tua alma. No capítulo 42, o salmista disse: por que está abatido a minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, Ele é Deus meu. Deus está dizendo hoje: eu vou curar a tua alma, vou fortalecer as tuas forças e vou preparar você para o milagre. Tem gente que chegou aqui fraco, abatida, cansado, mas o profeta Isaías, ele disse no capítulo de número 40, se eu não me engano, o profeta Isaías, ele chegou a profetizar em nome de Deus, dizendo as seguintes palavras: que Deus, ele dá força ao cansado e revigora a força aquele que não tem nenhum vigor. O cansado, ele fica cansado até um certo ponto na sua caminhada, mas aí Deus vai lá e dá força ao cansado. Revigora aquele que não tem vigor.
Aí ele segue dizendo: porque aqueles que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus está falando para você: tu vai correr tanto, vai caminhar, vai voar na presença de Deus, porque hoje Deus toca na tua estrutura para te renovar, para te fortalecer, para você chegar longe. Tu não vai ficar nessa situação caída, desprovida de proteção, solitária, abandonado, não. Tem um Deus que cuida, tem um Deus que garante, tem um Deus que protege, tem um Deus que segura na tua mão, tem um Deus que faz questão de fazer a obra na tua vida e te mostrar que Ele tem plano, tem projeto lindo, tem propósito extraordinário e vai te fazer dar a volta por cima. Essa situação não vai permanecer da forma como está, não. Ei, o Senhor manda dizer: se prepare para se despedir desse temporal, se prepare para se despedir dessa tempestade, se prepare para dar adeus à depressão, às noites mal dormidas, o tempo de solidão em que você chorou sozinha, em que você chorou sozinho, em que você precisava de um ombro amigo, de um abraço, de alguém para te abraçar e não tinha ninguém. Você teve que se trancar no quarto, trancar, passar a chave, se lançar na cama, colocar o lençol por cima do corpo, deitar a cabeça no travesseiro e chorar, a ponto do lençol e do travesseiro ficar encharcado com lágrimas e o teu rosto ficar inchado e os teus olhos ficarem com olheira de tanta lágrima. Deus sabe da tua situação. Eu estou falando com uma pessoa que tem carregado um peso muito grande. Essa pessoa é você. Deus está falando com você, então confirma aqui do lado do pastor: essa palavra é para mim, essa pessoa sou eu e Deus está falando comigo. Eu vim aqui hoje para decretar diante de Deus que você vai viver a melhor fase da sua vida. Eu vim aqui para declarar diante de Deus que você vai viver a melhor fase da sua vida. Que Deus, Ele vai tocar na tua estrutura para você viver uma virada e você dar a volta por cima. Essa situação tem um tempo determinado para acabar. Tem um tempo determinado para acabar. Tem hora, fale comigo aqui, me confirme, diga se não é verdade o que eu vou falar para você. Tem hora que você não quer dinheiro de ninguém. Tem hora que o que você não quer, que o que você quer não é dinheiro. Tem hora que o que você quer não é um elogio de alguém, não é ser presenteado, ser paparicado ou mimado, não. Tem hora que o que a gente mais precisa é de alguém do nosso lado para nos abraçar, para apertar na mão, para dizer: você vai conseguir, eu estou do teu lado, pode contar comigo, eu acredito em você. Não tem hora. Tem hora que a gente procura sequer, para dizer assim: você vai vencer. Eu acredito em você, para te dar um abraço e dizer: pode contar comigo. Tem coisa que o dinheiro não compra. Tem coisa que o dinheiro não resolve. E muitas das vezes a gente vive essa solidão emocional no que diz respeito aos sentimentos. Porque eu não estou falando aqui de solidão com relação a presenças humanas, até pessoas do lado não, porque às vezes a gente tem pessoas do nosso lado, mas mesmo tendo alguém do lado, a gente se sente sozinho. Às vezes você está cercado de pessoas, mas está vazia por dentro, ou vazio por dentro com relação a companhias de verdade. Quando eu falo de verdade, eu falo sem falsidade, sem hipocrisia,
sem mentira. Porque quanto daqueles que você convive, que te cerca, que caminha com você, que participa do teu dia a dia, te apoia? Quantos te apoiam? Quantos te impulsionam? Quantos que dão credibilidade a você? Quantos que chegam para dizer assim: eu estou do teu lado, você vai conseguir, eu te apoio, pode contar comigo, eu acredito em você, para te abraçar. Quantos que podem te oferecer um ombro amigo ou te consolar no momento em que você estiver triste? Quantos? Você sabe do que eu estou falando. Porque o que eu estou falando aqui não se trata de ter uma presença. Porque ter pessoas do lado a gente sempre vai ter. Essa é a grande realidade. Mas ter um apoio moral, emocional, sentimental. Por mais que a gente esteja cercado de pessoas, é algo que sempre vai faltar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele nunca te abandonou. Deus, Ele nunca desistiu de você. Deus, Ele nunca deixou você na mão. Hoje você está aqui, talvez quebrada, talvez quebrado, talvez despedaçado emocionalmente. Hoje você está aqui com o coração talvez todo desestruturado. Já fez muito pelas pessoas, já se doou muito pelas pessoas, já ajudou muito, porque eu estou falando com uma pessoa boa. Uma pessoa que não mede esforço em ajudar, porque você é alguém que tem um coração muito bom, que já foi muito procurado, já estendeu a mão, já abraçou, já tirou de onde não tinha, para ajudar a quem precisava. Eu estou falando com alguém que já carregou cargas de outras pessoas, o peso, o fardo de outra pessoa, para aliviar o peso do irmão. Eu estou falando com alguém que tem coragem de deixar de comer para ver alguém se satisfazendo no quesito fome, no quesito necessidade. Mas chega a hora que a gente olha assim e diz: Deus, é tanta ingratidão, que parece que tudo que a gente faz, parece que tudo que a gente faz é em vão. É em vão. Mas o apóstolo Paulo, ele disse uma palavra no capítulo 15 de 1 Coríntios, que é muito forte. Ele diz assim: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, escute bem, escute o que eu vou falar para você. Portanto, meus amados irmãos, sejais, pois, sempre firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho em Deus, ele não é em vão. Tudo que você faz aqui no seu coração, sabendo que você está fazendo não para receber recompensa humana, não, você está fazendo porque você tem um coração voltado para Deus. Tudo que você faz sabendo que você está fazendo ali é em nome de Deus, é para Deus. Deus está dizendo: não é em vão. Tem hora que a gente cansa de ajudar, de fazer, porque a gente às vezes só recebe ingratidão em troca, pancada. É retribuído com ingratidão, recebe ingratidão em troca, recebe pancada, solidão, abandono, viram as costas. Aqueles que você ajudou te deixam de lado, viram as costas para você. Eu estou mentindo? Se eu estiver mentindo, você pode falar aqui: pastor, isso é mentira.
Agora, se eu estiver falando a verdade, confirma aí. Confirme se eu não estou falando contigo. Deus manda dizer assim hoje: se preparem. Porque tem 3 coisas que Deus apontou ao teu respeito. Eu vejo hoje Deus do céu dizendo: está lá o meu servo, apontando o dedo, apontando para você, falando com anjos do lado, dizendo: está lá a minha serva, está lá o meu servo, está lá. Olha lá ali, eu vejo 3 coisas. Deus dizendo ao teu respeito. Porque Deus é aquele que Ele observa até certo ponto. Deus é aquele que Ele permite acontecer até certo ponto. Deus é aquele que Ele deixa com que as coisas aconteçam até certo ponto. Mas quando Deus Ele bate o martelo, meu amado, quando Deus Ele bate o decreto, quando Deus Ele diz: agora é hora de agir. Ah, Deus do céu, ô Senhor da glória, não tem quem peça. Eu vejo Deus dizendo, lá de cima, que Ele vai começar a visitar de um por um. Deus vai começar a visitar de um por um. Deus está dizendo hoje, lá do céu Ele está dizendo: eu vou começar a enviar. Tem gente que tu dizia assim: fulano me deixou na mão, me abandonou, fulano foi ingrato. Deus está dizendo: vai bater na tua porta, vai te procurar, vai pegar telefone, vai mandar mensagem no zap, vai ligar para você, não vai aguentar, vai começar a sentir uns incômodos. Deus está dizendo: eu vou começar a apertar, eu vou começar a tratar, eu vou começar a visitar sonho, incomodar o coração, vou começar a tocar na memória, a trazer a lembrança, a fazer até com que gente adoeça. Mas Deus está dizendo: tem gente que vai começar a sentir os incômodos, vai lembrar de você e vai dizer assim: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu fui ingrato com ela, eu fui ingrato com ele, eu agi de má fé, eu acabei sendo injusto com ela. Deus manda dizer para você que você vai ver Deus mostrando para você que você não está só, que você tem um Deus que Ele justifica você, que você tem um Deus que se levanta por você. Deus não vai deixar a humilhação permanecer de pé, Deus não vai deixar a injustiça permanecer de pé, Deus não vai deixar com que o perverso, com que o ingrato, com que o ímpio, com que aquele que se levantou contra a sua vida, aquele que agiu com injustiça, permaneça sem que o Senhor faça alguma coisa. Deus está dizendo: se prepare, porque papai Ele vai mostrar que certo por certo Ele se levanta para fazer justiça. E eu não estou falando de vingança não, eu estou falando de justiça. A Bíblia diz, Salmo de número 37, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi um justo desamparado. Deus está dizendo que o justo, ele não vai ficar desamparado não. Quem é o justo, pastor? O justo é aquele que viveu injustiça, mas é aquele também que foi justificado por Deus. Justo não é com um cognonimado para quem é denominado perfeito, não. Justo não é uma nomenclatura para alguém que é denominado perfeito, coisa nenhuma. Justo não tem nada a ver com ser perfeito ou com ser santinho demais, não. Justo tem a ver com justiça e injustiça. Justo é alguém que foi injustiçado, mas ele foi justificado por Deus. Esse é o justo. Quando eu digo que sou justo diante de Deus, não é que eu sou 100% verdadeiro, porque em mim
Pode habitar a mentira por simples fato de eu ser um ser humano limitado e pecador. Mas quando eu digo que diante de Deus eu sou justo, é porque o Senhor foi aquele que viu tanta injustiça que eu enfrentei e foi lá e me justificou. Mostrou que Ele é o Senhor que peleja por mim e que faz justiça. Sabe o que é ser justificado? É uma pessoa que foi condenada a um crime que não cometeu, passou anos dentro de um ambiente pagando por algo que não cometeu. Mas só que aí vem a justiça e começa a analisar e comprova, vê de forma verídica, faz uma análise mais minuciosa, e quando vão dar cabo para ver realmente o que aconteceu, percebem que condenaram um inocente. Aquele que passou anos preso, pagando por algo que não cometeu, é liberto. Aí a justiça vai lá e indeniza, solta, indeniza, limpa o nome, e aquela pessoa sai pela mesma porta que entrou, com a alma lavada, com o coração tranquilo. Pode ter sofrido lá dentro, mas existe um ditado que diz assim: quem não deve, não teme. Por mais que você tenha enfrentado injustiça dentro de um cenário em que você viveu algo que você não merecia, mas vai chegar uma hora que Deus vai te indenizar pelas injustiças que você viveu. José foi condenado por um crime que não cometeu na casa de Potifar. Foi jogado dentro da prisão do palácio de Faraó. Passou muitos anos. Estava sobre ele um jugo, uma culpa, uma condenação, um crime que ele não havia cometido. Mas aí vem Deus, cria um cenário, coloca José diante do rei do Egito, de Faraó, e o torna governador e faz justiça para aquele que foi injustiçado. Isso é justo. Isso é ser o justo. É quando você vive o justo de Deus para a sua vida. Deus está dizendo: tem gente aqui que foi injustiçado pelos homens. Tem gente aqui que viveu injustiça. E Deus está dizendo hoje: eu vou preparar você. O rabadakalash oremenderei assai. Decalamando que a sebe lagandobi nigiassai. Eu vou preparar você. Porque vai ter cura. Porque vai ter renovo. Porque vai ter mudança. Porque Deus vai entrar no meio desse processo para mostrar para você que quando Deus quer fazer, a gente não precisa fazer nada. Deus está dizendo hoje: se prepare. Ele apontou o dedo do céu. Eu vejo Deus no trono apontando o dedo e liberando sentenças ao teu favor. E Ele manda dizer assim: se prepare, porque tu vai ver gente chorando na tua frente. Se prepare, porque você vai ver pessoas chorando na sua frente. Vão bater na tua porta, vão mandar mensagem, vão ligar para você, e tu vai ver pessoas dizendo assim: pelo amor de Deus, me perdoa. Me permita mais uma vez fazer parte da sua vida. Me deixe novamente estar do seu lado, ser seu amigo, caminhar com você. Tem gente que vai implorar o teu perdão. Tem gente que vai implorar para estar do teu lado novamente. Porque Deus vai abrir a visão de muita gente com relação ao que fizeram
E é o que aconteceu. Deus está dizendo hoje, eu vou pôr um ponto final em muitas situações que você viveu. Em portas que se fecharam. Em processos que deram errado para você. Você é alguém que é escolhido por Deus, sabia? Você é uma pessoa que foi escolhida por Deus. E o tempo de Deus vai chegar. Em que você vai olhar para trás e você vai dizer assim: obrigado, Deus, por ter me sustentado. Obrigado, Deus, por ter me capacitado. Por ter me dado força, por ter me dado auxílio e proteção. Deus não falou para o profeta Isaías. Deus não disse para ele: assim diz o Senhor, servo meu, ei Jacó, não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Tu vai olhar para trás e tu vai dizer assim: Deus, muito obrigado por ter me ajudado, por ter me sustentado, por ter me fortalecido diante desse cenário. Deus vai te honrar. A Bíblia diz que quando Jó está saindo da prova, eu quero falar para você sobre um Jó que superou as lutas e está sendo honrado por Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jó está saindo da prova, que ele está orando pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus restituiu em dobro tudo que Jó perdeu. Mas deixa eu te dizer mais uma coisa. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele trouxe pessoas, amigos, familiares, trouxe pessoas de longe para trazer bênção para Jó, para chegar diante de Jó e o honrar pelas injustiças que ele viveu. Deus está dizendo: eu vou começar a enviar pessoas que não só vão pedir perdão, quanto também vão começar a te abençoar, porque Deus, Ele vai começar a despertar alguns corações ao teu respeito. Deus está dizendo hoje: eu vou começar a despertar alguns corações ao teu respeito. Eita, Deus está dizendo hoje: pode começar a preparar o teu coração para a emoção que Deus vai fazer você viver. Porque não vai ser pequena não, vai ser grande a emoção que Deus vai fazer fluir no seu coração. Não teve fase que você disse assim: acabou, já era, não dá mais para mim? Não teve fase que você disse assim: é o meu fim, eu estou no meu limite, não tem mais saída, não tem mais porta, não tem mais brecha, não tem mais projeto, não tem mais propósito? Não tem hora que você diz assim: não tem mais força, a única solução que eu tenho agora é entregar os pontos, desistir e aceitar. Deus está dizendo hoje: você vai ver. Com esses teus olhos você vai ver o que Deus vai fazer. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo ele disse: porque como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus, Ele tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus está preparando para você foge da sua compreensão, vai além da sua linha de raciocínio. O Senhor manda dizer para você hoje: você vai ver com os teus olhos, você vai ouvir com os teus ouvidos,
esse temporal, essa tempestade, já tem um prazo determinado para acabar. As notícias ruins Deus vai fazer cessar, porque o Senhor, Ele tem notícia boa preparada para você. Porque o Senhor, Ele tem notícia boa preparada para você. Escuta, serva de Deus, já escute. Olhe para cá. Deus está dizendo que Ele tem notícia boa preparada para você. Ele é xeribe calado, binegasai. E qual é a tua missão hoje? Qual é a tua posição hoje? É deixar papai cuidar. Deus vai começar a enviar pessoas para te honrar, Deus está dizendo hoje. Eu vou trazer de fora, vou trazer de longe. Deus está dizendo, tem gente que vai te pedir perdão. E eu vou começar a enviar as minhas bênçãos para você, que chegarão de forma eminente. E tu vai entender que quando Deus quer, Ele honra. Quando Deus quer, Ele abençoa. Quando Deus quer, Ele manda provisão. Ele manda livramento. Ele manda bênção. Ele abre o céu, como disse Malaquias no capítulo 3. Que Ele abre janela do céu para que dela vos venha a maior abastança. Quando Deus quer, Ele faz, Ele opera, e Ele não pede com licença, Ele não pede perdão, Ele não pede conselho, Ele não pede permissão, Ele não pede por favor, Ele não pede para você deixar ou para fulano deixar. Quando Deus quer fazer, Ele desce no ambiente, Ele envia o decreto, Ele faz acontecer. E se alguém tentar se colocar na frente de Deus, eita, vai quebrar a cara. Tem gente que, se tentar interferir o processo de Deus, vai quebrar a cara, porque Deus está dizendo hoje: eu estou lutando por aquele que foi chamado. Porque só quem tem um grande chamado enfrenta grandes processos. Aprenda isso. Só quem tem um grande chamado enfrenta grandes lutas e grandes processos. Sempre na Bíblia você vai ver que quem tem grandes chamados enfrentam grandes processos. Elias chega em um ponto da sua caminhada que ele pede a Deus, para Deus tirar a sua vida e levá-lo. E ele diz: basta, eu não sou melhor que os meus pais, eu quero morrer. Ele pensa em desistir. Chega uma hora que Jó, ele diz: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Só quem tem grande chamado enfrenta grandes processos. O exemplo disso é aquele que eu falei sobre José, que foi parar na prisão, condenado, pagando por algo que não cometeu. Só quem tem chamado sabe dos processos que enfrenta. É Jeremias dizendo: Deus, chegou uma fase que eu me senti iludido. Jeremias chegou a dizer: o Senhor me iludiu. Jeremias se sentiu enganado. Só quem tem chamado enfrenta grandes processos. Mas Deus está dizendo: mas quem enfrenta grandes processos vive grandes propósitos. Quem enfrenta grandes processos vive grandes vitórias, alcança grandes conquistas e vive muitas superações na vida, ao ponto de ser exemplo de superação, ícone de superação, a ponto de ser um símbolo a ser aplaudido e a ser seguido. Porque Deus está dizendo: quem desonrou você, quem rejeitou você, quem menosprezou você, vai ser o mesmo que vai te aplaudir e vai dizer assim: eu quero ser que nem ele, eu quero ser igual a ela.
Papai está dizendo hoje no céu, eu quero declarar hoje, que Deus está apontando o dedo para você hoje. Escute. Presta atenção que isso aqui é forte demais. Deus está apontando o dedo do céu e dizendo assim: chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Chegou a minha vez de quê, pastor? Chegou a sua vez de brilhar. Chegou a sua vez de viver promessa, de viver projeto. Cada projeto que você projetou no teu coração, os sonhos, os teus planos que o diabo lutou para invalidar, para cancelar, para pisar, para colocar por terra, Deus está dizendo: chegou a sua vez e você vai viver projeto. Eu vejo Deus colocando projeto na sua mão. Eu vejo Deus liberando recursos, eu vejo Deus abrindo porta, eu vejo Deus te dando estratégia, eu vejo Deus te guiando, eu vejo Deus pegando na tua mão, eu vejo Deus direcionando você para ambientes em que você viverá cumprimento de promessas e você viverá projetos de Deus para essa tua vida. Deus está dizendo hoje, você foi alvo de muita crítica, de muita perseguição, você foi alvo de muitas lutas, você foi alvo de muitas batalhas, você foi alvo de muitas guerras no contexto espiritual, você foi alvo da fúria do inimigo, das perseguições satânicas, mas a partir de hoje Deus está dizendo que você está sendo alvo do decreto do céu, do cumprimento da promessa, porque você vai pegar a bênção na mão, vai viver um testemunho lindo. E se prepare, se eu fosse tu, eu deixava salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Você vai voltar aqui para agradecer. Se prepare para viver um lindo testemunho, serva de Deus. Se prepara para viver um lindo testemunho. Você vai voltar aqui para agradecer, vice. Você vai voltar aqui para viver os projetos de Deus, para ser uma bênção na presença de Deus. Você vai voltar aqui, Deus vai dizer assim para crente, para servo que chegou aqui: eu tenho plano, eu tenho promessa, eu tenho projeto e vou cumprir tudo que eu prometi. Ainda está de pé, Deus manda dizer. Deus manda dizer para alguém que chegou aqui: ainda está de pé os meus planos e as minhas promessas. Vamos orar, guerreira? Salva essa mensagem. Eu quero orar por quem chegou aqui hoje, porque recebeu essa revelação. Essa revelação foi preparada quentinha de Deus para a tua vida. Deus sabia que você estava precisando ouvir isso hoje. Talvez você só precisava ouvir isso para você dormir tranquila. Não é verdade? Tem gente que vai sair daqui com um coração tão tranquilo, em paz, com a alma refrigerada. Quem não colocou o nome, coloque o nome e apresenta o seu pedido agora. Eu quero orar por você. Eu quero entregar o seu pedido diante de Deus hoje. Vamos orar. Abre o teu coração. Feche teus olhos. Ora junto comigo em nome do Senhor Jesus. Aqueles que puderem, clica no joinha, no coraçãozinho que vai aparecer em algum lado aqui, em algum canto. Deixa aquele mimo, eu gostei demais. Também quem puder, para abençoar a obra. E una a sua fé com a minha agora, em nome de Jesus, Pai. Eu te apresento, Deus, esse coração. Eu quero te pedir agora, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra fique cravada, Deus, no coração desse homem, no coração dessa mulher.
Eu quero te pedir agora, Espírito Santo de Deus, que essa palavra, ela fique cravada, Pai, no coração deste que aqui se encontra. Que essa mensagem, Deus, ela fique, Espírito Santo de Deus, impregnada neste coração. Porque só Tu sabe a dificuldade que esse homem tem enfrentado, que essa mulher ela tem enfrentado. O Senhor sabe. E eu quero pedir hoje, Deus, encarecidamente, em o nome do Senhor Jesus, Deus, toca, Pai, nesse coração. Toca nessa vida. Cada nome, cada pedido, cada projeto, cada sonho, cada pessoa, cada servo, cada serva, que o Senhor possa agora tratar. Que o Senhor possa agora operar, que o Senhor possa agora, Deus, renovar, que o Senhor possa agora entrar com providência, pegar este coração em Tuas mãos. Cada nome, cada pedido, cada projeto assim, Deus, responder. Fazer milagres, surpreender, fazer o Teu querer e mostrar para essa pessoa que vale a pena ser fiel e confiar no Senhor. Eu abençoo cada pessoa e Te peço, protege, abençoa, guarda, dá livramento e cuida de cada um. Receba com fé. Tem mais alguém que está precisando muito ouvir esse recado hoje, então deixe Deus te usar e leve. Envie para mais corações, já fica com Deus. Siga, ative o sininho e se inscreva. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus.